Estamos aí no término, né, do capítulo 12. Iremos aí, a princípio, fazer a leitura inicial, que completa aí o capítulo 12, e depois fazemos considerações, né, em torno de todo o capítulo, né, inclusive daquilo que talvez não ficou bem esclarecido em leituras anteriores, se for o caso, né? Então vamos começar, né? Muito bem. Eu acho que aqui a gente tem algumas considerações a fazer que eu considero de suma importância, né? Até fazendo uma recapitulação aqui do início do capítulo 12, a gente pode considerar aqui essa excursão, né? Essa excursão como sendo essa jornada dos espíritos junto aos encarnados, porque se trata de um labor que, embora seja um labor movimentado pelo mundo espiritual, está em constante contato com o mundo material, portanto não é uma atuação ou uma atividade desempenhada exclusivamente com os desencarnados entre si, porque existe esse tipo de atividade, é óbvio, né? Quem conhece a literatura mediúnica sabe que há atividades que não têm uma relação direta com o mundo dos encarnados, são atividades específicas que dizem respeito exclusivamente aos desencarnados, aos espíritos fora da crosta, despido da experiência material, mas aqui a gente tem, como é comum na obra de André Luiz, uma atividade que tem uma relação constante com o mundo dos encarnados, ainda que não seja uma atividade de sessão mediúnica, né? Porque quando a gente pensa em uma colaboração dos dois planos, como diz Emmanuel, né, a gente quase sempre faz alusão a uma atividade mediúnica de reunião dentro de uma casa espírita, onde há essa colaboração, né, como diz Emmanuel, né? Mediunidade é sempre comunicação, e comunicação tem a ver com colaboração tanto de emissor como de receptor, e no caso da comunicação mediúnica, emissor e receptor são as duas coisas reciprocamente e sucessivamente, porque da mesma forma que os benfeitores da vida maior se esforçam por descer até nós, é necessário também o esforço dos encarnados para subir até eles, né? Como eu costumo dizer e comentei numa palestra ontem, que a gente costuma comentar que não é de se espantar tanto quando os benfeitores espirituais se comunicam conosco em sessão mediúnica. Isso não quer dizer necessariamente que a gente está no plano deles. Frequentemente não estamos. E a gente percebe isso no depoimento sincero de alguns médiuns que costumam dizer que o envolvimento dessas entidades espirituais causam neles um certo constrangimento e uma certa dificuldade de filtrar o pensamento deles. Quase sempre, o relato dos médiuns sinceros e honestos em torno do fenômeno mediúnico é o seguinte: é muito mais fácil da comunicação de espírito sofredor. Porque o espírito sofredor está normalmente em funcionamento muito semelhante ao nosso. Né? Ou seja, dos nossos conflitos, das nossas angústias, né? Tem uma médium com a qual eu travo contato em sessão mediúnica que ela costuma dizer: Flávio, quando o benfeitor espiritual se aproxima de mim, é uma emanação tão diferente que eu me sinto assim pequenininha de junto dele, assim, a dificuldade que eu tenho de pegar o pensamento e de ser fiel àquilo que ele está dizendo, quando na verdade com os sofredores a coisa é muito mais automática. Por quê? Porque nós estamos, moralmente falando, psiquicamente falando, muito habituados ao plano daqueles com os quais a gente afiniza e de onde a gente saiu para reencarnar. Eu estou dizendo de maneira geral, né? Então esses benfeitores que estão, digamos assim, numa condição moral a miúde, muito mais amadurecida do que a nossa, nos causa muito mais dificuldade de chegar no nível deles. Eu me lembro de Chico Xavier dizendo que Augusto dos Anjos apareceu a ele quando começou a falar de fótons, de micro-organismos, de bactérias, de universo, naquelas poesias alexandrinas de Augusto dos Anjos, que mais tarde Chico psicografou em Parnaso de Além Túmulo.
Ele comentou isso no Pinga Fogo, né? Esse depoimento é conhecido. Ele disse que trabalhava no armazém na época, e no quintal do armazém, quando estava organizando as coisas, Augusto dos Anjos aparecia e ficava falando essas coisas. E ele dizia, ele falava tanta coisa bonita, que aquilo que foi psicografado no livro é pálido, é um aspecto pálido daquilo que ele falava e que eu não conseguia acompanhar tudo. E ele dizia, olha, eu vou falar para ver se o seu cérebro registra alguma coisa, mas eu sei que não vai dar de maneira absoluta para depois eu conseguir psicografar e conseguir otimizar ao máximo os seus recursos. Estamos falando do maior médium do século XX e possivelmente do século XXI também, porque ele desencarnou no século XXI. Então, a gente vê que essa barreira que separa o mundo físico do mundo material é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Aí lembremos de outro depoimento, o irmão Jacó, do livro Voltei, né? Que era Frederico Figner, o grande representante das ideias de Thomas Edison aqui no Brasil, o grande trabalhador junto à Federação Espírita Brasileira, naturalizado aqui no Brasil, embora tinha outra nacionalidade. E ele costumava brincar com o Chico, dizendo, quando eu morrer, se eu morrer antes de você, eu venho por seu intermédio e dou uma comunicação, dizendo como é que é lá. E ele desencarnou e demorou tempos. E uma das primeiras mensagens que ele manifestou, ele disse, meus amigos, eu só agora estou me comunicando porque vocês não sabem as barreiras que eu tive que vencer e quanto é complexo o sistema de comunicação para que o médium possa filtrar fielmente o meu pensamento, para que não haja confusão na minha mensagem. Teve que haver uma ambiência, uma habituação, o médium, de alguma forma, receber a minha aproximação, ser habituado, todo um adestramento, né? Então a gente vê que esses processos são muito complicados. Aqui, uma coisa que vale a pena a gente destacar é o seguinte, existe uma alusão nesse capítulo de duas regiões que se conjugam. O lar de Fabiano, que é uma dimensão do plano espiritual, que tem uma conexão com a atmosfera da Terra, é uma região espiritual, mas uma região espiritual densa, né, para além da colônia, que faz uma conexão, que tem uma comunicação, uma relação mais próxima com a atmosfera do plano físico. E temos a instituição, se não me engano, a instituição de Adelaide, né, que Adelaide frequenta, que é uma instituição material que faz conexão com o plano espiritual. Então, nós temos que há duas instituições aí, dois locais geográficos, entre aspas. Um local que é num plano espiritual, ainda que seja numa região mais densa do plano espiritual, que tem relação com o plano físico, e uma instituição espírita, espiritualista, que tem conexão com o plano espiritual. Nessa interseção é que os espíritos estão atuando, repitamos, nesse caso particular. Para desencarnar não precisa nada disso. Desencarnar é um fenômeno natural. A cada segundo estatística, eu não sei como é que fazem essas estatísticas, morrem 7.500 pessoas no mundo. Né? Então, veja quanta gente está morrendo enquanto a gente está conversando aqui. Uma hora vai ser a gente, claro, mas vamos mudar de assunto. Enfim, está morrendo o tempo todo um monte de gente. Esses processos de desencarnação não são necessariamente sofisticados como esse, complexos como esse, porque cada desencarnação é uma, a gente já falou isso, da mesma forma que cada reencarnação é uma. Esse processo que André Luiz está descrevendo aqui é um processo específico de seres, esses 5 indivíduos que têm certos méritos, e por isso essa intervenção, porque alguns desencarnam, aspas, muitas aspas, por conta própria, no sentido que há um automatismo, né? Porque há a morte biológica, falecimento dos órgãos e automaticamente o deslindar do espírito da matéria, que é um processo que a gente poderia até considerar um processo anímico. Não necessariamente precisa de uma intervenção para o indivíduo desencarnar. Só que aqui a gente tem a ajuda dos bons espíritos, uma proteção maior, recursos maior, por conta do merecimento, que tem um capítulo que a Patrícia leu agora, falando que a cada um segundo suas obras, e que em todo o universo sempre vige, sempre predomina essa lei. Né? Esses indivíduos aqui fizeram por merecer, em função das suas condutas, então tinham os acompanhantes que eles próprios chamaram durante a vida física. Não é um processo apenas de prêmio, é um processo natural de afinidade. Eles conviveram com essa atmosfera e, ao desencarnar, estavam já nessa atmosfera. É apenas uma consequência daquilo que eles alimentaram durante a vida física, né? É aquela velha frase de Jesus, pede e obtereis, né? Não é apenas pedir com a boca, mas é buscar, bater na porta, como diz Jesus. Então, é um processo natural. O que eu peço, no sentido das leis de Deus, no sentido da minha mente, o que eu peço, eu efetivamente desencadeio.
né? Mentalmente, psiquicamente falando. Ou seja, se eu alimento paz, eu tenho paz, por um processo natural. Se eu alimento perturbação, perturbação eu tenho. Então, mais ou menos essa ideia aqui. Então, a gente tem essa interseção dessas duas regiões, a gente tem esse contato. Não é raro esse tipo de experiência na obra de André Luiz, de desdobramento dos encarnados. A gente vê comumente André Luiz, Filomeno de Miranda e as obras falarem desse processo. Parece que explorar a experiência da emancipação da alma é algo muito comum. E eu fiquei pensando enquanto estava lendo aqui que talvez a gente ainda não compreenda, ainda todos os elementos envolvidos nessa emancipação da alma. Por isso que André Luiz traz tanto material e tanta informação desse processo, porque talvez a gente ainda não conheça todos os meandros desse processo, ou seja, o indivíduo se deslinda do corpo durante o sono e há uma riqueza imensa, né? O que é que André Luiz está narrando para a gente? Está narrando o que é que acontece lá e que normalmente nós não registramos ao despertar. Aliás, mesmo esses indivíduos aqui, que têm uma certa lucidez espiritual, não conservam muito da experiência fora do corpo. Tanto é que voltam e têm uma pálida ideia, né? Alguns conservam uma lucidez maior, principalmente aqueles que não apenas moralmente, todos estão guarnecidos pelos espíritos, porque moralmente falando fizeram por merecer. Mas alguns psiquicamente são mais adestrados, ou seja, de alguma forma durante a vida física também fizeram mais silêncio interior, além do mérito moral, né, também procuraram de alguma forma desenvolver mais a sensibilidade e por isso captam melhor. Aqueles que têm uma certa sensibilidade mediúnica natural, sentem mais, né, guardam mais lucidez durante a emancipação e voltam no corpo, conservando um pouco mais daquelas impressões, mas ainda assim são impressões pálidas. Vejam como a matéria exerce uma influência grosseira sobre nós. Como ainda tisna, como ainda conspurca, como ainda oblitera, né, a lucidez do espírito fora do corpo. Por isso, a gente costuma dizer que a experiência onírica não deve ser levada ao pé da letra. É um grande pecado a gente achar que os sonhos são ao pé da letra. Aliás, até a própria análise, do ponto de vista da psicanálise, desde Freud a Jung, Adler, os grandes teóricos dos sonhos, sempre dizem que os sonhos têm e podem ter uma natureza simbólica, não no sentido literal da palavra, né? No sentido ao pé da letra, né? Num sentido a rigor, né? Então, a gente tem leituras até psicológicas, o que o espiritismo não desautoriza, não necessariamente o espiritismo vai dizer que todos os processos são espirituais. São espirituais, sim, do próprio espírito encarnado, né? Mas a gente tem leituras psicológicas no sentido de interpretações simbólicas daquele fenômeno, né, daquela experiência, né, daquele tipo de vivência, né? Os junguianos costumam dizer que cada pessoa tem um sonho específico que é um sonho da vida da pessoa, né? Chamado sonho da vida, que é aquele sonho que se repete comumente e que pode constituir uma espécie de sinalização para um grande tema da vida do indivíduo. É interessante porque no capítulo Emancipação da Alma do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer o seguinte, tem um momento lá que os espíritos dizem assim, todos os sonhos têm um significado, mas não necessariamente para o homem encarnado. Então, me parece, aí a interpretação pessoal, me parece que ali há uma alusão também à dimensão psíquica, né? Porque o espiritismo não desconsidera, né, os enfoques psicológicos e até inconscientes, né? Freud examinou muito bem a obra A Interpretação dos Sonhos, em que pese tem muitas críticas sobre elas, algumas muito bem fundamentadas por conta do totalitarismo da libido, né? Mas ainda assim, os discípulos que discordaram de Freud consideraram a obra A Interpretação dos Sonhos uma obra-prima, um divisor de águas, né? A inauguração do inconsciente, e a gente pode dizer aqui, inclusive, que é a obra referência assim, da psicanálise, né? Porque trouxe muitos elementos interessantes, né? Os sonhos é uma porta de acesso muito importante. Mas o perigo é, claro, nem achar que tudo é do ponto de vista espiritual, no sentido de contato com seres espirituais, nem necessariamente tudo psicológico. Às vezes é muito difícil interpretar algumas coisas, né? Ter ideia de algumas coisas. Algumas coisas fazem sentido, né? Algumas coisas fazem sentido, algumas coisas podem ser sinalizações simbólicas, né? Eu me lembro de uma paciente que, conversando comigo, e ela sonhava recorrentemente com um caranguejo percorrendo, né? E mais tarde ela teve um câncer de mama, né? Olha o símbolo do caranguejo,
Então, tem algumas coisas, mas tem coisas que a pessoa fica a vida inteira tentando interpretações e não consegue. O próprio Freud e Jung teve sonhos que eles ficavam batendo cabeça e não conseguiam achar, né, um entendimento para aquilo. Né? Tem outros que parecem claros. Né? Por exemplo, né, eu conheço uma pessoa que tem um sonho que se repete ao longo da vida em momentos específicos da existência dela. Ela costuma dizer o seguinte, que o sonho é o seguinte, ela está passando pela mesma rua, que é a rua da infância dela, e de repente nessa rua vem uma onda de um mar, né? A região na vida física, no mundo concreto, nem é uma região que tem mar, praia perto, né? Mas vem uma onda, e quando a onda vai atingir ela, tem uma espécie de porta de vidro, que ela fica apavorada, bate na porta de vidro, não alcança ela e ela acorda. Né? Qual é, normalmente, a interpretação que se faz em relação a isso? Que ela está resistindo a alguma coisa que pode ser boa. O mar que vem não é necessariamente negativo. Do ponto de vista da visão junguiana, da visão psicológica, aquele oceano pode ser o inconsciente que ela tem medo de enfrentar. Alguma coisa da vida dela que ela está precisando absorver. E que talvez se ela deixar a porta de vida abrir, não vai afogar ela não vai ser um tsunami não. Talvez ela vai até gostar da água. Quer dizer, são símbolos, né? São símbolos que algumas pessoas tentam interpretar dessa forma. Mas é óbvio que há experiências que não são assim, só inconscientes, psicológicas, mas são vivências que o espírito teve fora do corpo, que ele volta e tem uma pálida ideia, que tem, né, alguma coisa que ficou ali registrado, né, e que ele tem, como aconteceu aqui. E vocês vejam que esses indivíduos aqui têm certa maturidade, ainda assim, não conseguiram entender completamente aquela experiência, embora a sensação de bem-estar quando acordaram, né? A vontade de continuar sonhando, né? Essa coisa toda, né? Interessante que no início do capítulo diz assim, cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra, está falando da instituição de Adelaide, esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. É uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive com Patrícia, com Jorge, que é essa ideia de a gente achar que o espiritismo é apenas uma atividade de obra social. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque eles vão dizer aqui que a instituição de Adelaide tinha um clima espiritual propício, não era apenas pela atividade filantrópica, do amparo à criança desamparada e das necessidades do estômago e do intelecto. Mas tinha um ambiente propício por causa da evangelização e dos princípios de espiritualidade que preponderavam. Né? E aí ele continua, eu não vou ler tudo, mas ele continua dizendo, né, que é um grande erro acreditar que a obra do Cristo é apenas uma obra social para fora, apenas um serviço social. Não, isso é apenas uma das facetas. Né? Lembremos de Jesus, Judas contabilizando a moeda, aquela mulher desamparada ali que jogava perfume nos pés do Senhor, e Judas criticando ela porque o dinheiro do perfume poderia ser utilizado para coletar alimento e dar para os pobres, né? E que aquilo ali era um gasto desnecessário, banhando os pés do Senhor com um perfume caro. E Jesus disse, Judas, os pobres sempre o tereis, mas a mim nem sempre. Ou seja, era um ensinamento, né, que é óbvio que a gente deve destinar os recursos aos necessitados, mas também não ficar numa loucura achando que a gente vai salvar o mundo. Né? Eu me lembro que Divaldo dizia isso, né, que ficava às vezes ansioso por conta das filas quilométricas da mansão do caminho, e Joana apareceu e disse, meu filho, para que essa ansiedade? Hoje são 20 na fila, amanhã vai ser 40. E aí, você vai morrer? Vai ficar inquieto e vai desencarnar por causa disso? Ajude na medida dos seus limites. Quanto mais você ajuda, melhor para você. Mas se você não tem condição de ajudar, isso não é problema. Quem faz o que pode, faz o máximo, disse Joana de Ângeles. Então, é interessante isso, né? A gente pensar nisso. E ele, inclusive, diz isso daqui, chamando a atenção para a verdadeira essência do cristianismo. Como o trecho é grande, não vou ler, mas é interessante aqui. E aí ele diz, todos são respeitáveis, os trabalhos, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho. Tinha até o panis et circem, né? Pão e circo. E até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios.
Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino que encontrou mestre pelo intelecto desenvolvido. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus por meio da sopa humilde ou do teto acolhedor. Mas o objetivo é o quê? A evangelização do indivíduo. E não apenas o atendimento ao estômago, e por isso a psicosfera espiritual era uma psicosfera de alta qualidade da instituição de Adelaide, porque fazia alusão a isso, né? E ele termina dizendo, porque o Espiritismo é a recapitulação, o resgate do cristianismo primitivo, né? E aqui o que a gente leu, né, o que a gente comentou aqui, é óbvio que a gente tem aqui candidatos à desencarnação, que tem uma certa liberdade maior, né, por conta das doenças, das enfermidades. Eu quero citar novamente o que André Luiz coloca, né, os que se aproximam da desencarnação nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Né? Kardec vai dizer isso na obra da Codificação, né, que as moléstias às vezes já afrouxam os laços espirituais, o espírito vai treinando a sua vida na vida espiritual, porque o corpo está fragilizado, está mais vulnerável, então há uma elasticidade, via de regra, né? Via de regra, para o espírito é mais saudável, é mais apetecível desencarnar de maneira lenta do que de maneira violenta, né? É porque aos olhos materiais é uma bênção desencarnar logo do que ficar na cama, enfermo, em leito de hospital. Nem sempre isso é necessariamente positivo para o ser espiritual, né? Para o ser espiritual. Então é interessante isso, né? E tem um momento, inclusive, que se fala em relação a isso, né? André Luiz cita que Adelaide e Fábio estavam mais habituados ao desdobramento, daí guardavam a lucidez maior, né? Via de regra. Interessante, aí eu vou deixar para a Ari comentar da ionosfera, né? Da ionosfera, né? De uma das camadas da atmosfera, né? Interessante também quando o André Luiz cita o impulso magnético que era dado por Jerônimo, né, para que ocorresse aquele desdobramento, ou seja, houve um impulso magnético, desligamento do corpo, ajuda dos benfeitores espirituais, né, no sentido dos espíritos serem mais suscetíveis, né, a tentativa de revigorar o organismo espiritual. Né? Novamente a alusão de André Luiz de que o perispírito é uma espécie de organismo que tem uma fisiologia, não necessariamente uma fisiologia conforme os padrões da anatomia, da patologia, da fisiologia, da medicina acadêmica, né? Mas que tem um funcionamento muito próprio, né? Que tem uma certa semelhança com o corpo material, ou ao contrário, o corpo material tem uma certa semelhança com relação ao perispírito, né? E aí dizendo, né, preparando-vos o desligamento definitivo sem alarmes de dor alucinatória, ou seja, né, a assistência, a intervenção da, aspas, medicina espiritual, no sentido de preparar o organismo perispirítico para esse deslindamento, né? E de retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, nos processos das recordações instintivas, terá fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime desse instante. Olha que coisa interessante, eles estavam sendo preparados fora do corpo, e ao voltar à matéria, fisicamente falando, haveria uma tristeza maior, uma espécie de nostalgia. Estamos falando de enfermos, ainda em leito, né? Ainda em processo aí de evolução da enfermidade, né? Caminhando para o estágio terminal. Né? Então, quantas vezes a gente vê isso, né? O paciente naquela fase, que o Blair-Ross, inclusive, examinou as fases dos estágios, né? Terminal, né? Aquela fase mais melancólica, aquela fase que parece que até o olhar do enfermo fica mais opaco, né? Que do ponto de vista físico, pode parecer triste, mas não necessariamente, a depender das credenciais e dos valores conquistados ao espírito, é triste para o ser interior.
Às vezes o indivíduo está parado ali, etc. Está experimentando até uma certa melancolia do ponto de vista do plano físico. Mas essa experiência, né, é uma experiência que vale a pena a gente refletir de vez em quando. Porque nesses momentos, os detalhes que a gente tanto fez questão, que a gente tanto valorizou no plano físico, não valem de nada, né? Balata deu um depoimento muito bonito, né, num estudo anterior onde eu estava, né? E isso é universal, isso é comum, né, entre os indivíduos que estão se aproximando da desencarnação ou vivenciam uma experiência semelhante. Né? Coisas que a gente dava muito valor, umas ideologias que a gente defendia as unhas e dentes, aquilo ali, condição social, econômica, orientação sexual, cor de pele, etnia, não tem nenhum valor. Naquele momento o espírito não valoriza aquilo ali não tem nenhum tipo de peso específico, a não ser aquilo que ele conquistou moralmente falando. Né? As quinquilharias que a gente tanto discute, bate boca, que a gente tanto sustenta, né? Que a gente estabelece debates tão profundos aqui no campo físico, naquele momento, para o espírito, desde que isso daí tenha sido ferramenta para aquisição de valores morais ou para quedas morais, né? Não tem muita importância, né? A não ser que aquilo foi ferramenta para evolução ou para quedas, né? Que faz com que o espírito se doa, se magoe ao se recordar das experiências, né? Porque há uma espécie de recordação aqui, ou de se alegrar ao recordar daquilo que passou, daquilo que viveu, né? Por isso que a gente diz que a experiência exterior da reencarnação é apenas pretexto, é apenas meio para a aquisição de valores internos, né? São sempre meios, né? Porque o que conta, na verdade, é aquilo que a gente conquista internamente durante o processo reencarnatório. Então é interessante isso, né? A ponto de haver isso. E é interessante como cada encarnado aqui tem uma interpretação simbólica da experiência onírica, né? Uns achou que foi para Marte, outros achou talvez pela história cultural e a orientação religiosa em torno da Bíblia, né? Nas tradições religiosas mais ortodoxas, né? De que estava diante da casa do Senhor, descrito no livro de Reis, do Antigo Testamento, né? Então cada indivíduo deu uma interpretação específica, outros que estavam em outro plano, outro mundo, né? Outro planeta, né? Cada um deu uma interpretação, que é o que acontece comumente em emancipações mais contundentes. Por exemplo, quem já viu relatos dos casos de experiência quase morte, né? Inclusive aquele livro famoso de Raymond Moody Jr., né? Que foi um dos grandes clássicos da EQM, né? Foi ele, inclusive, que estudou a EQM de maneira profunda, né? Vida depois da vida, se não me engano. Então fala sobre esses relatos de experiência quase morte, que é uma espécie de êxtase, uma espécie de emancipação da alma mais contundente, né? A gente vê, por exemplo, cada indivíduo ao voltar mudar de conduta pela experiência emocional profunda, mas cada um deu uma interpretação. A gente tem pessoas que passaram por essa experiência e que escreveram livros dizendo que viu Deus, como se Deus fosse uma criatura que se visse, do ponto de vista espírita. Mas como o indivíduo decodificou a interpretação que ele deu ao voltar ao corpo, né? Outros que viram ET escreveram livros sobre extraterrestre. Outros que viram Maria Santíssima, né, algum ícone da Igreja Católica, quando a formação do indivíduo é católico, quando o indivíduo volta ao corpo, que tem aquela coisa do portal, do ser de luz que vê, do túnel, do diálogo, né, impressionante, que fica muito mais a experiência emocional do que as palavras que foram ditas, né? E aí quando volta ao corpo, cada um interpreta. É muito interessante a gente ver os relatos, como tem uma essência mesma, mas a roupagem, né, os termos e a interpretação que é dada é distinta, né? De uma para outra pessoa, né? E é mais ou menos aqui o que ocorreu com essas pessoas aqui, né? Dando a entender, né, que cada uma delas guardava um certo nível de consciência, um certo nível de percepção sobre essa experiência. Então, eu acho que eu gostaria de concluir com isso, né, que a ideia de André Luiz novamente, e ele vai voltar a essa questão várias vezes, né, de aproveitar a experiência da emancipação para trazer ensinamentos para a gente, né, porque talvez a experiência da emancipação diga respeito a algo que nos interessa, diferentemente de experiências muito espirituais entre eles, que talvez não tenha uma utilidade prática para a nossa vida no dia a dia, né? É como se André Luiz quer dizer o seguinte: eu estou descrevendo para vocês as experiências que ocorrem fora do corpo, que vocês um dia podem ter a lucidez de conta própria ver, perceber. Ainda a matéria grosseira e os hábitos materiais
impedem de vocês conservarem a lucidez, mas dia chegará que vocês poderão ver de conta própria aquilo que no livro está colocado e que o livro confirma isso, né? Algumas exceções na Terra, né, de pessoas muito sensíveis, conseguem ter um registro bastante nítido, né, fiel a essa experiência, mas são raros os espíritos, né, que têm essa experiência de voltar ao corpo e narrar com riqueza de detalhes o que aconteceu. Quase sempre a gente tem registros pálidos, né, algumas cenas, até porque durante uma excursão dessa são o quê? 8 horas de sono? 10 horas de sono. Quem é que se lembra de 10 horas de experiência de emancipação? É uma longa-metragem, é mais do que Ben-Hur. São 3 DVDs. Então, a gente não lembra, a gente lembra de imagem, algumas imagens que ficaram no cérebro, alguma coisa que também sensibilizou. Eu me lembro de uma obra de André Luiz, que a gente vai ler ainda, ou foi Os Mensageiros? Acho que foi Os Mensageiros, que narra uma jovem, né, que sai do corpo no sono, e aí vem a avó dela, estava vendo um grande conflito na Terra, né, e a avó começa a falar algumas coisas, diz, minha filha, a vida na Terra é cheia de armadilhas, é semelhante a uma serpente, uma víbora muito ardilosa e que rasteja por baixo, que se você não tiver vigilante te pega, mas em verdade se você tiver sabedoria mesmo, essa víbora é de cristal e quebra com facilidade. A mulher acordou com uma sensação de bem-estar de ter sonhado com a avó, mas olha o que ela sonhou, que ela estava num lugar estranho, que a avó apareceu, de repente apareceu uma serpente voando assim, e a serpente se transformou em algo de cristal e estourou na frente dela. Quer dizer, aquilo era o discurso da avó, que ela sonhou de maneira literal, né? Em uma outra obra, se não me engano, Ação e Reação, a gente vai ver, por exemplo, dos indivíduos, eu já contei isso aqui, né? 2 indivíduos que tinham conflitos entre si, e aí os benfeitores espirituais, com medo de acontecer uma tragédia, porque inclusive era um drama de reencarnação, né? um conflito do passado, adormeceu os dois e resolveu fazer um encontro com os dois fora do corpo. Só que ao sair da matéria, o espírito muitas vezes se recorda dos conflitos do passado. E ambos tinham reminiscências da outra encarnação, né? Um fez o mal ao outro, né? E aquele que tinha melhor sentimento foi mais doutrinado para tentar essa aproximação, a fim de que isso acabasse por repercutir, haver uma ressonância no campo físico e os ânimos apaziguarem um pouco mais. Há essa tentativa, né? Há verdadeiras hipnoses fora do corpo, em desdobramento, que às vezes acabam se corporificando, acabam se concretizando no plano físico. Seja hipnose e lavagem cerebral para o mal, né? Filomeno de Miranda tem uma mensagem no livro Temas da Vida e da Morte que vai dizer alguns crimes são arquitetados antes da emancipação da alma, por organizações criminosas do além, que vão fazendo lavagens cerebrais às suas vítimas e que mais tarde acabam sendo executados no plano físico. E também atos de nobreza, muitas vezes são assistidos, estimulados no além, durante a emancipação da alma, né? E aí eles emanciparam, foram encaminhados, e aí começaram a tentar doutrinar, etc. O outro diz, vai, tente falar com ele até tentava com uma certa resistência, mas o outro entrou num pane. Os espíritos fizeram uma roda assim para tentar, né, evitar que eles corressem, que eles se movimentassem demais. Mas o indivíduo entrou num pane tão grande que conseguiu romper a barreira, saiu correndo, mergulhou no corpo e acordou. A esposa disse que foi, eu tive um pesadelo, você não sabe o que eu sonhei. Eu sonhei que eu estava numa delegacia, tinha um monte de policial assim em volta de mim. Olha como o cérebro decodificou. Um monte de policial em volta de mim. E aí os policiais, o delegado colocou um bandido asqueroso na minha frente. Era o outro, né? o adversário, o inimigo. E aí que diziam que eu me aproximasse, mas para mim aquele bandido representava perigo. E eu consegui driblar os policiais, sair correndo e fugir da delegacia. Olha como o cérebro decodificou as coisas. Então, vejamos como a experiência onírica é complexa, né, da emancipação da alma. E por isso a gente não deve nunca interpretar o pé da letra, essa coisa de sonho com bicho, joga no jogo do bicho, sonho com morte é casamento, casamento é morte. São fantasias, até porque cada sonho representa algo para a pessoa, né? Se eu sonhar uma mesma coisa que outra pessoa sonha, nem sempre vai ter a mesma mensagem, a mesma coisa, né? E às vezes tem experiências espirituais que não tem nenhuma relação com a nossa vida material, senão com uma vida que a gente leva fora do corpo, né? Então isso é interessante, né? Vamos socializar aí a... Na realidade, eu só queria comentar mais sobre essa preparação do desencarne. Eu nunca encaixou muito nesse problema de automatismo e uns serem beneficiados e outros não. Eu achava que havia uma certa injustiça e um privilégio.
com essa explicação que você deu hoje, já me convenceu mais, até porque você falou, cada um é o que está no livro, segundo seus méritos, né? E a pessoa, mas normalmente você, toda pessoa, assim, não, quero saber assim, a pessoa quando passa por essa dificuldade de saúde prolongada, normalmente ela seria assistida ou não? Normalmente, eu costumo dizer até, Lígia, que a rigor, não são os bons espíritos que se afastam de nós, somos nós que nos afastamos dele e nos tornamos inacessíveis à ajuda deles. Lembremos que André Luiz, quando narrou lá em Nosso Lar, narrou que ficou 8 anos vagando, né? E aí perguntou quando esteve com a mãe onde é que estava a senhora. E ela disse, meu filho, muitas vezes eu estava ao seu lado, tentando lhe arrancar pelo menos algumas lágrimas de arrependimento, mas você era inacessível à minha presença. E eu passei, às vezes, anos te visitando, tentando lhe retirar dali, mas você era inacessível à minha assistência. Eu precisei esperar o seu amadurecimento. Então, às vezes, acontece esse tipo de coisa, né? Porque quando Kardec coloca na obra do Livro dos Espíritos, coloca, né, que a depender da opção do indivíduo, os bons espíritos se afastam e ficam esperando a decisão do encarnado voltar-se para o bem, para que os bons espíritos atuem. Kardec colocou isso para deixar claro, porque era uma época que tinha que deixar as coisas claras na codificação, né? A rigor, os bons espíritos ficam ali, mas somos nós que não damos as condições para que eles nos ajudem, né? Então, por exemplo, essa assistência existe sempre. Então, é isso que eu quero saber. Essa assistência sempre ela vai existir, a depender do seu sentimento, das suas ações, né? Do que você, né? Isso, exatamente. E, apesar de desencarnar não necessitar de um desencarnado para nos ajudar, né? Da mesma forma que ninguém precisa de um desencarnado, de um espírito para sair do corpo. É um processo anímico. Né? Se eu dormir, eu posso sair do corpo sem a ajuda de ninguém. Mas às vezes acontece de eu sair do corpo amparado pelo guia espiritual, pelo benfeitor. No caso do capítulo que a gente leu, os benfeitores ajudavam, levavam a uma região específica, né? Filomena de Miranda, nessa mensagem que eu citei, diz que há aqueles que se preparam bem durante o sono, porque o sono é uma espécie de preparação, uma viagem que a gente vai fazer, né? A depender do tipo de padrão mental que a gente tem antes do sono, né? Tem gente que tem um padrão atribulado, né? Que acha que travesseiro aconselha alguém, né? Então vai se aconselhar com o travesseiro a respeito dos conflitos. Travesseiro nunca foi bom conselheiro, mas, enfim, vai fazer uma espécie de alimentação ali dos próprios conflitos. Tem gente que prepara o seu estágio pré-sono para fantasias, para filmes de agressividade que às vezes ficam na mente, alimentam às vezes fantasias demasiado. Aqueles que consomem muita pornografia, por exemplo, ou muita depravação, então fazem desse momento um estágio de excesso, de exacerbação nas suas fantasias eróticas. Ao sair do corpo, vai para onde a mente quer. Busca os lugares onde alimenta. E os bons espíritos respeitam. Mas é claro que se a gente ora antes do sono, se a gente se prepara psiquicamente para essa viagem, nós somos amparados, os benfeitores espirituais se aproximam. E Filomena Miranda vai dizer, a gente é levado para cursos, para locais da espiritualidade onde a gente aprende coisas, onde a gente debate, dialoga, onde a gente pode, inclusive, exercer atividades e volta ao corpo revigorados, com bem-estar e assim por diante, né? Então, se existe isso na emancipação da alma, né, que é uma espécie de morte relativa, né, um treinamento para a morte, na desencarnação também, né? Esse amparo existe a depender dos recursos que a gente oferece. Né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela me falando da morte do pai dela, que ela disse assim que ela foi na casa dele para pegar eles para levar. Aí quando chegou ele pediu para entrar, aí Obrigado. já todo mundo apressado para sair, e ele disse assim, não, antes de sair eu gostaria de tomar um café. Aí todo mundo, meu pai já está atrasado, você ainda quer tomar café? Ele não quer. Aí mandou botar o café e não queriam que ele botasse na sala, mas ele fez questão que a empregada botasse o café na sala. Sentaram, tudo. Ela disse que ele foi, começou a tomar o café e de repente ele parou assim. Desencarnou. Aí nesse caso, teria preparação, ele poderia ter sido preparado antes, que ele reuniu todos os filhos, nesse evento ele reuniu todos os filhos, tudo, e aconteceu ali tranquilamente. Ele já podia ter sido preparado antes que isso ia acontecer, né? Mesmo sem estar doente. Uhum. Mas porque ele já tinha chegado o prazo dele, né? Chegado. Outra coisa que você falou é esse problema de a pessoa quando volta vir com um olhar diferente, vir com uma sensação diferente que vai acontecer. Algumas pessoas, Kardec vai dizer que intuem, que sentem, quando o momento está se aproximando. Aquelas mais sensíveis. Outras não, né? Ele já
Comumente isso acontece, essa preparação, o tempo está chegando, mesmo quando é uma desencarnação por acidente, entre aspas, uma desencarnação violenta, muitas vezes o espírito intui, né? A ponto de, isso é interessante, a ponto de Kardec perguntar, por exemplo, quando um raio, né, aquela pergunta que está lá no livro, quando um raio atinge o homem, né, foi Deus, os espíritos que direcionaram o raio para o homem? E os espíritos disseram não, fenômeno da natureza, ia cair ali. Mas pode acontecer dos espíritos intuírem um homem para ir lá, a fim de que ele desencarne, porque o momento chegou. E a gente, que guias espirituais são esses? Quer dizer que direcionam a gente. Mas por que os guias espirituais não consideram a morte uma tragédia? O que considera a morte uma tragédia somos nós. Aí, Kardec, tomemos um outro exemplo que não tem um fenômeno natural. Alguém que sobe uma escada, né, e que a escada se rompe. Os espíritos quebraram a escada? Não, a escada estava desgastada mesmo e ia cair. Mas os espíritos talvez intuíram um homem para subir a escada. Que guia espiritual me intuiu para cair da escada, né? Quer dizer, porque para eles, isso não é, para o mundo espiritual, isso não é uma tragédia necessariamente a pessoa desencarnar. Para nós, no corpo físico, é que a gente acha isso uma tragédia. Raimundo. Eu vou falar alguma coisa, né? Mas antes, só eu ia falar, mas eu vi lá eu li, achei curioso que a estratosfera, eu vi lá no dicionário, uma região acima de 12 mil metros. Eu vi lá no dicionário, acima de 12 mil metros, onde há principalmente nitrogênio. Já a ionosfera, onde parece que tem a casa Fabiano, está entre 40 mil metros e 700 mil metros. Né? Bem, aqui também várias coisas me chamaram a atenção, mas eu vou só. Devo confessar-vos que, retomando ao vaso físico, né, logo no início, né, amigos, o concurso desta noite não se destina à cubra do corpo grosseiro, posto agora à distância pelas necessidades do momento. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarmes de dor alucinatória. Aí ele fala, devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, no caso deles, intensificam os males da carne. Aí fica imaginando, tá vendo? Poxa, será que na hora eu vou aguentar? Porque o próprio Jesus, não sei se Jesus lá na cruz faz, pai, por que me abandonaste? É porque a tradição colocou como se fosse um momento de fraqueza. O que ela está... É que espiritualmente, hoje a teologia, os teólogos da Bíblia de Jerusalém, inclusive, defendem a ideia de que não houve uma fraqueza, não. Outros pedaços de sal. Isso, era uma espécie, ele estava cantando, na verdade. Mas, de qualquer sorte, o seu comentário faz sentido, no sentido da matéria, como nos perturba, né? Nós, os espíritos, né? O que eu acho interessante desse trecho, Raimundo, que você está trazendo é o seguinte, eles estão falando, em outras palavras, o seguinte, olha, vocês estão sendo magnetizados, envolvidos em fluidos, para que os seus perispíritos sejam revigorados para cá, para o mundo espiritual, para que os seus organismos perispirituais sejam cada vez mais revigorados, estão sendo preparados para trazer aqui, mas eu vou dar uma notícia para vocês, vocês vão piorar na carne, vai ficar pior. À medida que a gente vai trazendo vocês aqui, no plano material, na carne, vocês vão piorar o quadro. Olha que coisa interessante, né? E quantas vezes a gente diz, não, piorou, pô, precisamos dar passe na pessoa porque está pior. Às vezes está melhor. É o nosso olho achando que, né? Eu me lembro que Divaldo falou assim, né? Só para passar, Divaldo comenta, isso é muito engraçado, né? Que ele dava passe nas pessoas, dava passe, ele visitando uma senhora, uma amiga sua, cujo marido estava com processo de câncer avançado, e ele dando passe, até que o Dr. Bezerra de Menezes apareceu, e ele deu passe, e pedindo a Deus, fez até uma espécie de chantagem emocional, eu não tenho família, não tenho filho, não tenho nada, e esse pai de família, 3 filhos, assim, com câncer, em estado avançado, dê metade da minha vida para ele, que eu fico satisfeito. E aí o Bezerra de Menezes apareceu e disse, meu filho, vai ficar bom. Veja o médium, né? Mas ele ficou entusiasmado, ele era jovem, ficou entusiasmado,
olhou para a esposa que estava desalentada. Minha irmã, ele vai ficar bom. E a mulher olhou, será? E diz, quase ele diz, minha filha, sabe quem foi? Você sabe quem é Bezerra de Menezes? Você vai duvidar, né? No dia seguinte, na época era comum, sinal da cruz na porta, né? Que significava que alguém morreu, né? Na época. Ele entrou, a mulher olhou para ele assim, então, você não disse que ia ficar bom? Morreu. Ele disse, olha, a minha certeza era tanto que o homem ia ficar bom que eu pensei, será que a esposa morreu? Quando eu vi, o homem tinha desencarnado, tinha falecido mesmo. E eu disse, e agora? E a mulher, e então, você não disse que ia ficar bom? Eu disse, então, Bezerra, você não disse que ia ficar bom? E Bezerra disse, ficou, meu filho. Superou um drama secular, nunca mais vai ter esse problema. Na próxima encarnação vai nascer saudável e vai viver até 90 anos, se for o caso. Ficou bom. Então, às vezes, quando os espíritos dizem que vai ficar bom, nem sempre é ficar bom na nossa visão, né? Sobre a leitura, inclusive, de hoje, sobre um pouco que eu li do capítulo. Quase o seguinte, que assim como a gente é preparado para vir até algum lugar, encarnar, ao desencarnar, eu acho que todos nós, independente de qualquer coisa, é avisado que você está desencarnando. Eu acho que, não sei se estou me fazendo entender, é como se, como você comentou aí a respeito, que você está enfermo numa cama e dizer assim, ó, você vai ficar bom. Tá? Mas o bom que vai ficar, exatamente, você vai ficar do outro lado. Não continuar, e como é que chama? No sofrimento. E um outro detalhe também, quando eu digo que eu penso, né, isso é uma informação minha, que você é avisado, independente de como vai ser o desencarne, está sendo desencarne conforme o seu merecimento. Aquele que estiver apegado a matéria, assim, esses vão sofrer. Né? E aqueles que por aqui estão passando, estão tendo a benesse de ser amparados, né, espiritualmente pela sua semeadura. Às vezes que a gente veio aqui no momento da minha vida, eu fico mais encantado e vejo o quanto a gente tem que estudar em André Luiz. E não vi as outras obras também. Aí eu fiquei pensando aqui, nós já fomos princípios inteligentes, né, que era princípio, não era ainda um ser, depois passou a ser. E teve um momento que nós ganhamos a consciência, né? Aí o Homo sapiens, que era o homem que sabia, depois passei o homem sapiens, que sabia que sabia. Aí nós lemos aqui no capítulo anterior, foi nesse próprio capítulo, na aula passada, retrasado, que nós só conhecíamos do mundo visível dos 6 a 10%, do mundo visível. Né? E nós já estamos sendo convidados a estudar o mundo invisível. Então, você vê que privilégio nós temos para você não ficar ansioso. Então, há pouco tempo o mundo achava que o mundo era quadrado, que a Terra era o centro do universo. Nós adorávamos vários deuses há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Hoje nós já estamos viajando de Boeing, né? Já estamos planejando colocar uma base em Marte. E olha que nós só conhecemos 6 a 10% do mundo visível. O Espiritismo, foi falado aqui várias vezes, o Flávio nós também, que ele teria abortado se não viesse concomitantemente com a ciência. Porque a ciência explica o que o Espiritismo fala. Né? Então, e o próprio Einstein falou que a ciência sem religião era cega e a religião sem ciência era mansa. Aí em 1857, nós fomos convidados a viajar por essas questões que estão indo além do nosso sentido, do eu e da personalidade. Aí nós vimos no capítulo de hoje, ainda, Flávio falou aí do Lar Fabiano da Casa da Light, que são 2 compartimentos, né? Você vê como a divindade é tão boa com a gente que não dá choques bruscos, tem espírito ainda se alimentando, e às vezes não era nem necessário, né? Para quem está mais acima. E eu vejo aqui na literatura os próprios encarnados colocando frases aqui como em minutos rápidos, parecendo até que eles estão ainda ligados ao tempo da Terra, eles estão mesmo, né? Sintonizados com o tempo da Terra. Aí aparece fenômeno lá em cima, que uns ficam conscientes, outros não, até os espiritistas, como eles falam,
os espíritas, aí cometem equívocos justificados por crenças equivocadas e por falta de conhecimento, tanto do mundo físico como do mundo espiritual. Né? Então, ele diz aqui, o plano impressivo da mente grava imagem dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consciência. A gente vai impregnado, né? De várias religiões de conhecimento. Então, quando eles chegam, eles observam que a estratosfera, quando passa para a ionosfera, eles sentem uma enorme diferença. Aí você falou aqui que leu que de 40 km a 70 km. Não, de 40 km a 70 km. Você falou 70 mil metros. Eu estou falando em quilômetros para facilitar o entendimento das outras. 40 km a 70 km. Eu já vi também de 60 mil, quer dizer, por que existe essa diferença entre autores? Porque você não pode estabelecer uma fronteira rígida para... É a mesma coisa dizer que buraco de ozônio nunca existiu. Como é que você pode fazer um buraco numa massa gasosa? Você faz um buraco numa madeira, no chão. Aí você criou essa coisa de buraco de ozônio e a gente fica repetindo essa maluquice. Não existe buraco. Existe um lugar onde a camada está mais fina. Entendeu? Então tem que ir botando ponto no si para a gente crescer mais. Então, eu notei aqui alguma coisa interessante. O concurso não se destina à cura do corpo grosseiro. Então, se não se destina à cura do corpo grosseiro, existem missões que vêm de lá para cá para curar o espírito da gente e vêm para curar o corpo também. Dessa frase a gente pode deduzir. Exato. Se ele frisou que o concurso não se destina à cura do corpo grosseiro, a gente vê que vem missões que vai curar o próprio espírito. Pode deduzir isso, né, Ari? Deduzir, entendeu? Então, uma coisa muito interessante é o seguinte: você vê que o pessoal chega, você falou que ele volta assim, é o carro de Elias, é a casa do Senhor, quer dizer que cada um vai com a sua maluquice lá para cima, né? Cada um vai com a sua maluquice. Então, o que é interessante é quando ele diz assim: eu tenho medo de água. Eu tenho medo de água e me afogar nesse oceano. Você sabe por quê? Porque na estratosfera tem um plasma que eles chamam plasma ionosférico. A atmosfera, ela vai, à medida que vai subindo, ela vai rareando, ela vai ficando. Você, quando sobe numa montanha a 6 km, você já não encontra oxigênio para respirar. Porque os gases mais densos eles são atraídos pela gravidade. Então você vai ficando menos sem ar. É como se você fosse andando para o vácuo. Aí quando você chega na ionosfera, nessa faixa aproximadamente, o que é que acontece? Tem um plasma ionosférico, onde tem íons. Íons são átomos em desequilíbrio elétrico. Então nessa camada, eu estou falando isso para o que vem depois. Ânion ou cátion? Todos os dois são íons. Um é desequilíbrio negativo, o outro é positivo. Todos os dois são desequilíbrio. Mas o que é interessante é o seguinte: as ondas de rádio não atravessam essa faixa. São ondas de... Ninguém está vendo onda de rádio aqui, está vendo? Nem está ouvindo. Você precisa amplificar para ouvir. E é por isso que o rádio faz essa comunicação, como nós falamos na vez passada, para o mundo inteiro, porque ela vai ricochetear lá e volta. Vai ricochetear e volta. Sabe o que é importante para a gente? A gente, quando olha aqui, que tem aquelas máquinas que neutralizam as pessoas, você lembra? A gente fica sem acreditar, não será que isso é ficção? Ou então, faça o evangelho de sua casa que vai blindar contra mau espírito. Será que isso é ficção? Aí, ó, o físico mostrando, o próprio físico, bloqueando ondas. Essa onda, essa camada de atmosfera, ela bloqueia ondas, como se fosse essa camada invisível do Evangelho também, que a gente pode fazer uma associação. É por isso que eu digo que a ciência vem ajudar o que o Espiritismo está falando. E a cada dia mais, com essas explicações que estão vindo para a gente vai conseguir entender mais. Realmente, essa relação anímico-mediúnico, né, é tanta coisa que a gente sabe, mas não sabe, né? Sabe, mas não sabe. Inclusive,
mandar falar uma coisa aqui que eu entendi assim. Muitas vezes a gente tem um conhecimento, vamos dizer assim, literal do que nos traz, mensagem de André Luiz, de Kardec, mas na verdade, na prática, muitas vezes não acontece da mesma forma. Por exemplo, não foram poucas vezes que, por exemplo, depois de um evangelho lá, eu tive pesadelos. Né? Depois de você fazer evangelho, tudo direitinho, arrumadinho, vai dormir, pesadelo, no meio da noite. Ou seja, as coisas muitas vezes não acontecem como a gente pensa que é. Né? Tem muita coisa que não é um entendimento cartesiano, linear. Então, esse negócio mesmo da dor, né, do espírito que vem, sente dor, quer dizer, como é que vai para o plano espiritual, toma todo aquele espaço, né, aqueles fluidos e volta a sentir dor. Eu lembrei de uma passagem no livro Missionário da Luz, que o Espírito fala o seguinte, ele, né, o Espírito ajudando o encarnado, dando espaço ao encarnado, e o encarnado chega e grita, sente uma dor. Aí o Espírito diz para o outro, diz o seguinte, olha, acho que a Luiz fala assim, pô, mas ele está sentindo, está gritando aí, tá. Aí o Espírito fala assim, isso significa que ele já está bom. Porque quando ele grita, é porque nosso trabalho já foi feito. Você lembra disso? Foi capítulo. Quando ele faz esse estardalhaço todo, é porque significa que nosso trabalho já está feito. Então, assim, como é que você entende o negócio desse? Então, aí na verdade, o que ele quer dizer? É pedir do ser humano, né? Do ser humano, que cria, né, problemáticas que, na verdade, é muito mais questões, né, de inferioridade moral do que efetivamente da cura. Então, é impressionante, é impressionante. Então, quanto mais você analisa tudo isso, mais você fala assim, rapaz, não entendemos nada, não sabemos quase nada de tudo, né? Porque são coisas assim que realmente não entram em um processo. Eu sempre falei isso, né, de curso, né? Não entendo o Espiritismo como uma razão, uma coisa literal. Porque não é. Tem muitos, você fala alguma coisa, se aquela coisa, se aquilo que você está falando tiver um mundo um pouquinho melhor, as palavras já são outras. Se for um mundo um pouquinho pior, mundo que fala é mundo ou pessoas, já são outros argumentos, já são outras questões que não cabem mais naquilo. Então, aí essas questões, anímico, mediúnico também, é um negócio impressionante. Tem uma passagem da palavra da palestra de Adela que ele fala que, dentre os nossos amigos que nos recebem na desencarnação, dentre eles, não esqueçamos que tem os obsessores. Não esqueçamos que, dentre todos eles, tem os obsessores. E que muitas vezes nós, dependendo da relação que nós temos, nós vamos com eles. Não há briga, né? É meu, não é isso, não há briga. Minha relação está muito mais com ele do que com os produtores. Então são muitas emoções. Não, com certeza. Tanto é, eu não vou me alongar muito não, mas tanto é que a gente vê, por exemplo, em alguns momentos, na obra da Codificação do Livro dos Espíritos, dar respostas genéricas, gerais, né? Tem perguntas para as quais não dava para os espíritos examinarem cada caso. Né? Então, por exemplo, Kardec pergunta, ao desencarnar, o espírito recobra a lembrança do seu passado de outras encarnações, os espíritos dão uma resposta geral, que via de regra, ele recupera esse passado. Quando a gente examina cada caso, nem sempre é de maneira imediata, mas os espíritos colocaram... Então, há questões que Kardec aborda que os espíritos dão uma resposta assim mais abrangente. Né? É claro que há outros quadros, né? Então, por exemplo, eu estava comentando sobre essa coisa do estado mental que influi sobre o estado de desdobramento, mas tem esse caso. Né? É óbvio que foi o evangelho que fez Jorge ter o pesadelo? Não. Quer dizer, não necessariamente. Né? Mas pode acontecer, às vezes, outros fatores, né, que envolvem essa experiência onírica, né,
A gente tem, por exemplo, às vezes, tentativas de assédio espiritual quando a gente está se espiritualizando mais. E aí tem a tentativa de desarticular justamente por isso. Né? Eu me lembro que o Espírito certa vez me disse o seguinte, ele falou assim para mim, quando você tem infecção na garganta, se você coloca antibiótico, os seres bacteriológicos não vão reagir? É a mesma coisa, você se imuniza espiritualmente, as bactérias reagem. Sara. Eu vou seguir um espaço também para a Janete, que eu quero aproveitar que ela está aqui, mas eu quero só frisar que antes de nós começarmos com a leitura de hoje, o último parágrafo da aula de ontem, da última aula de domingo, falou que o Cavalcante, que era um espírito que mais estava temeroso em ser conduzido para a espiritualidade durante o sono, a emancipação da alma, ele precisou ser magnetizado pelo vago. O vago, eu acho que ninguém percebeu, é o nervo do cérebro, é o nervo. Eu já estou na boa. Na realidade, ela me falou assim, você tem que ir dormir de qualquer jeito, porque ele não tem que falar sobre isso. Na realidade, a gente tem o sistema nervoso central e o periférico. Né? O sistema nervoso periférico, ele tem uma função autônoma, mais autônoma, e ele é dividido em simpático e parasimpático. O nervo vago, ele é um nervo extremamente importante, porque de todos os pares cranianos do sistema nervoso periférico, eles saem da região mais baixa do cérebro e vão se desenvolvendo, começa com tem o oftalmo, são 12 pares cranianos. O vago é o 10º par. E o vago, ele vai inervar justamente as vísceras torácicas até o estômago. Então, laringe, faringe, esôfago, tudo tem relação. Agora, o vago, a função dele é uma função parasimpática. Então, ele diminui a pressão atmosférica, ele diminui o batimento cardíaco. Então, eu acho que no contexto desse capítulo, eu li, é no sentido que até as próprias anestesias, porque as fibras nervosas vão saindo do cérebro, vão inervando, e essa ligação é nas vértebras, na realidade na parte do sistema nervoso periférico, onde tem gânglios neurais e esses feixes nervosos vão se comunicar. As anestesias, de maneira geral, as radioanestesias e as anestesias periféricas são feitas através da medicação diretamente nesses nervos. De vez em quando a criança vomita e tem a sensação de desfalecer. A gente fala isso é um reflexo vagal. Ou então você levanta muito rapidamente e você tem aquela vertigem. Isso é um reflexo vagal. Então o nervo vago ele é super importante. Eu acho que ele magnetizou o vago foi no sentido de diminuir a dor visceral que ele tinha, como se fosse uma anestesia local. Foi esse o entendimento que eu tive, disso. Bacana. Agora eu também vou querer passar da Patrícia, mas eu quero dar uma... Porque como ela é engenheira elétrica, ela talvez... Bacana, adorei essa... Porque nos passou despercebido. Inclusive até falei com o Lisa, eu também li tão rapidamente que a palavra vago não me transportou para a mesma coisa da medicina, né? Acho que vago fosse vago mesmo de... Agora, não é vagal de filar aula, não. Agora, para o seguinte, eu não sei se o Flávio me autoriza, mas sobre essa coisa da estratosfera e ionosfera, que até a gente deu uma explicação bastante boa, mas diz que tem um livro, que eu não sei se você concorda, que se chama Cidade do Além, obra de Chico Xavier, escrito Eigorina Cunha, que ela explica muito bem sobre essa parte da estratosfera e ionosfera. Inclusive, eles comentam que existem 7 esferas do campo magnético da Terra, que até muitas pessoas falam que são 7 céus.
E a estratosfera está no segundo nível e a ionosfera no quarto nível. O quinto nível em diante, que significa, o quinto nível em diante é tão pouco falado que não há relatos, porque já é considerado como se fosse a magnetização mais pura que existe olha, não sei se eu estou falando muita besteira, mas é porque eu li, né? Foi o que eu entendi aqui na aula de física, eu não entendo nada, mas assim, achei tão bonita essa coisa da estratosfera, até o nome é bonito, né? Mas o que acontece? Então, assim, só vou dar uma notícia, umas coisas que eu achei importante, porque eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho também sobre isso, né? A estratosfera, conhecida como uma camada de ozônio, né, filtro para os raios solares, é espessura de 38 quilômetros. Absorve a radiação solar. E a ionosfera possui grande quantidade de íons, átomos eletricamente carregados, 85 a 400 quilômetros de altitude. Na ionosfera, conforme esse livro, encontra-se o nosso lar. Verdade isso? Não sei, é o que eu vejo. Não. Eu quero que vocês dois aí comentem alguma coisa. Não, é rápido, porque o tempo já está acabando. É o seguinte, você imagina, vem um raio que vai fazer mal a você aqui, ou a fauna e a flora, de uma maneira geral. Então, rapaz, isso é tão bem feito, uma engenharia tão perfeita, que nessa camada tem o que se chama de ozônio. O ozônio é uma molécula, triatômica, tem 3 átomos, né? O oxigênio tem 2, mas o ozônio está em desequilíbrio. Então, quando esse raio vem, que toca na molécula, é como se houvesse uma reação química. O O3 se desdobra em oxigênio molecular, que nós respiramos, e num oxigênio atômico. Você vê que entra O3 de um lado e sai O2 mais O, que é O3, fica em equilíbrio. Mas esse raio, ele é gasto nessa reação, ele não atravessa. É por isso que essa camada protege a gente. Se você acabar com essa camada de ozônio, o raio passa direto. Uma explicação simples. E é exatamente em química é assim, quando você... Por que você conserva ali dentro da geladeira, que é frio e escuro? Que a luz, ela tem o poder de chegar onde existem 2 moléculas ligadas por uma ligação. Quando quem estuda química orgânica coloca aquele tracinho para indicar que são 2 elétrons. O raio vem, bate aqui e separa. Aí você começa a reação, por isso que o alimento apodrece com a luz. Você vai tomar um bom vinho, toma com garrafa escura, para a luz não passar. Perfeito. Vocês vejam que a única alusão que eu ia fazer é em torno de leituras anteriores, né? É como o André Luiz também faz essa interface em relação aos elementos físico-químicos e da biologia, da fisiologia, da medicina, né? Então, Janete comentou muito bem sobre essa questão, né? Explicou muito bem para a gente essa questão desses reflexos, né? Então, a gente vê os espíritos acionando mecanismos nossos que dão respostas de calma, né? De abatimento cardíaco, talvez adrenalina, né, Janete? Pressão arterial e assim por diante. E aí a gente tem, por exemplo, o André Luiz. Lembram dos mensageiros, quando o André Luiz trouxe aquele conceito que a gente debateu muito com a Ari sobre o nitrogênio, capítulo Evangelho no Mundo Rural, né, onde ele faz uma digressão sobre o nitrogênio em relação ao futuro. E aí faz a colocação do ar ionizado, ozonizado, né, que é utilizado no mundo físico para, inclusive, processos bactericidas, né? A gente tem, por exemplo, nas piscinas isso, né, que inclusive é considerado mais sofisticado e mais bem colocado do que, por exemplo, o cloro, né, que é colocado na piscina, e outros lugares como limpeza de locais, né? E aí os espíritos manipulando esse O2 para transformar em O3 a fim de gerar proteção psíquica em determinados lugares, né? E a alusão que André Luiz faz, e aí faz alusão também ao que o Raimundo falou dessa
dessas camadas onde há uma quantidade de nitrogênio maior, quando o André Luiz fala que no futuro, isso é coisa para o futuro, porque do ponto de vista científico nosso, a gente não tem nem como confirmar isso, que os nossos corpos conseguirão assimilar o nitrogênio de tal forma que não assimila, pelo menos no processo direto da respiração convencional, né? A ponto de a gente poder, de alguma forma, acessar elementos que hoje a gente não acessa, a gente ter condições melhores de vida na Terra, né? Já que, a Ari explicou muito bem na época, que a gente, por exemplo, come a proteína para assimilar o nitrogênio, né? Porque é o aminoácido, e aí a gente vai quebrando tudo e chega no nitrogênio, né? Então a gente, às vezes, nesse processo que o André Luiz está falando de corpos também, que não são os nossos corpos, talvez corpos mais sutis, né? Que acessa direto essa condição, né? A ponto de do André Luiz falar que daria uma condição melhor para a gente, em termos de vida, que a gente não tem condição ainda de avaliar. Aí a gente pensa nessas camadas que não tem nada de absoluto, Suzana, porque são atmosferas nossas da estratosfera que são descritas no plano espiritual, ou seja, como é a estratosfera do ponto de vista espiritual. Então, a depender do referencial do espírito, são 7, ou são mais, ou são menos, né? A tradição fala de 7 céus, então 7 camadas, né? Para a gente entender de regiões que são mais próximas de nós. É claro que há situações onde já não há mais gravidade, pelo menos não gravidade como a nossa, não há a experiência como a nossa. E como a gente não tem referência, os espíritos não tem nem como descrever para a gente, porque não tem condição de passar para a gente, não tem nem linguagem. Então o que eles descrevem são essas camadas que fazem alguma semelhança com o nosso modo de viver aqui na Terra, né? E aí, mais sutis, mais diáfanas, né? menos densas, né? Ou mais densas, a depender da proximidade, que tem a ver com esse, aspas, peso específico, né? Dos corpos perispirituais, né? Aí a gente vê Kardec falando, né? O espírito evoluindo, o perispírito é mais sutil. Está lá no Livro dos Espíritos, não é André Luiz que inventou isso ou não, né? Os espíritos mais inferiores, o perispírito também é mais grosseiro, né? E aí a gente vê André Luiz falando disso, dos corpos espirituais mais sutis ou mais grosseiros, e sofrer a influência da matéria, né? Daí os espíritos muito materializados, a gente já comentou isso, né? Chove como choveu agora, os espíritos recebem a chuva, né? Tem a ilusão, entre aspas, de achar que estão sendo molhados, né? Porque estão tão vinculados à atmosfera física que é como se sofrem. Então fecha uma porta e eles não passam, não atravessam, né? Porque acreditam que não podem atravessar. Não apenas acreditam no sentido de que não é apenas algo psicológico que muda, né? Mas por conta de também a sua postura mental, a sua postura moral, tornar aquilo intransponível para eles, pelo menos de maneira momentânea, né? Então a gente vê que é complexa essa história.